Sua Bíblia, irmãos, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Glória a Deus. Mateus capítulo 10, versículo 1. Diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro. Depois, André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu. Tadeu e Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios, nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Deus. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Amém? Pode sentar em nome de Jesus, irmãos. Deus chamou primeiramente os discípulos, ou melhor, Jesus chamou os discípulos. Ele foi trabalhando na vida dos discípulos. E nós vemos que em certos momentos Jesus dava autoridade para os discípulos, ou seja, expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar que era chegado o reino dos céus, o reino de Deus. E nesse primeiro aqui contexto, nós vemos que Deus especifica o povo que era para eles pregar. Não era para eles ir para o caminho dos gentios e nem para a cidade de samaritanos, mas primeiro era para pregar para a ovelha perdida da casa de Israel, ou para o povo de Israel. Irmãos, isso me fez pensar, o povo de Israel não era para estar perdido. O povo de Israel não era para estar sem a palavra, sem Deus. O povo de Israel era para eles ter aceitado, já quando Jesus estivesse, já era para eles ter aceitado, porque João Batista veio preparando, os profetas vieram anunciando. Mas por que o povo de Israel se perdeu? Porque eles saíram da palavra de Deus. Então o povo de Israel era para estar nos caminhos do Senhor, era para ele ser luz para nós, era para ele estar firme com o Senhor, mas eles se perderam, ou seja, começaram a sair fora da palavra de Deus, ou seja, desobedeceram a palavra de Deus. Nós vemos quantas coisas o povo de Israel passou, porque saíram do caminho da palavra. Então não era para ele estar perdido, era para ele estar bem com Deus, em comunhão com Deus, vivendo na presença de Deus. E quem é o povo de Israel? Era o povo escolhido de Deus. Era o povo que Deus tinha revelado a lei. Era um povo que Deus tinha tirado do Egito. É diferente de alguém que está no mundo que nunca ouviu uma palavra, embora esteja perdido. Mas é diferente de alguém que está no mundo e nunca ouviu uma palavra. Aqui Deus está falando do povo que já tinha ouvido a lei de Deus, um povo que já tinha ouvido os profetas, um povo que já tinha ouvido João Batista, um povo que já tinha ouvido até Jesus. Mas eles estavam perdidos. E é isso que me chamou a atenção. Meus irmãos, às vezes nós ouvimos a lei de Deus, Deus falou conosco, às vezes a gente já até aceitou Jesus, mas a gente tem que tomar cuidado para não se perder, porque às vezes a gente pode se perder sendo ovelha de Deus. Só que se a gente não vigiar e começar a dar ouvido a outras coisas, ou sair da palavra de Deus, nós começamos a se perder. Olha o filho, que estava na casa do pai, saiu da casa do pai e se perdeu. Então, ou seja, o filho estava na casa do pai, a palavra do filho pródigo, ele tinha a palavra, ele tinha a lei, ele tinha a bênção do pai, ele tinha tudo, mas ele se perdeu. Então, pode acontecer a mesma coisa com a gente pode dizer que é crente, que está na igreja, ser cristão, mas se a gente sai fora da palavra, a gente se perde.
A gente fica longe de Deus, a gente fica afastado de Deus. Por isso que as mensagens bíblicas, ou se a gente pegar os evangelhos, as palavras de Deus, sempre é procurando, falando para o povo, perseverar, persevera na minha palavra, ou seja, se afastou, pede para voltar de volta. Por quê? Porque a gente corre o risco de sair do caminho. A gente corre o risco de ser ovelha de Deus, o povo de Deus, mas está perdido. Porque deixou de ouvir a voz do pastor, deixou de ouvir a palavra de Deus. Então hoje eu estou falando para ovelhas da casa de Israel, traduzindo para nós, ovelhas que já são de Deus e já aceitou o Senhor Jesus, mas podem se perder da presença de Deus, podem se afastar da presença do Senhor. Então que nós, irmãos, venhamos retornar para a presença do Pai. Quando a gente vê que um caminho não está reto, quando a gente vê que está se perdendo na palavra, a gente tem que voltar para o Senhor, voltar para a palavra de Deus. E olha como que isso é interessante. Jesus falou, não, vocês vai. Claro que primeiro Jesus veio para os judeus, e eles tinham que pregar primeiro para os judeus, embora Jesus atendeu outros povos que não eram judeu, a mulher cirofenícia, o centurião, ele atendeu também aquele povo, mas primeiro Jesus veio para os judeus, e falou para o povo, prega para os judeus. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele ficou pregando para os judeus, até uma hora falou, não, já que vocês endureceram tanto, eu fiz a minha parte, agora eu vou para os gentios. Mas Deus queria trazer sempre o povo dele de volta, as ovelhas perdidas de volta. Então, meus irmãos, se Deus nos trouxe para Ele na primeira vez, e nós estamos na presença dEle, não vamos se afastar para a gente não se perder, Ele ter que pegar nós de novo, e falar, volta de novo, porque aqui, era como se Jesus está falando, vocês são judeus, vocês se converteram ao cristianismo, e agora vocês vão pregar para os judeus, que tinha a lei de Deus. É como crente pregando para crente. É crente pregando para crente. Então, irmãos, Deus não... É claro que Deus quer que a gente instrua um ao outro, exorte, corrige, né? Faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas Deus não quer que os crentes fiquem perdidos. Deus quer que os crentes sejam a luz. Deus quer que os crentes preguem o evangelho. Mas imagine se nós estamos perdidos dentro da igreja. Como nós vamos pregar para quem? Se nós mesmos estamos perdidos. Se nós mesmos estamos perdidos, vai guiar quem para Deus? Quem que a gente vai trazer para o Senhor? Por que os discípulos pregaram para a ovelha perdida da casa de Israel? Porque eles eram ovelha perdida, mas o Senhor chamou eles de volta. E agora que o Senhor chamou os discípulos, falou, agora vocês vão pregar para os seus irmãos que estão perdidos. Traz eles de volta. Então, irmão, se Deus nos chamou para Ele, vamos chamar as ovelhas que estão perdidas de volta para Ele. Vamos pregar o evangelho. Mas se você ficar se desviando, como que a gente vai trazer alguém para Jesus? Se você está longe do caminho do Senhor, como que a gente vai trazer alguém para Deus? Mas em nome de Jesus, vamos se colocar na posição e não vamos ficar como uma ovelha perdida da casa de Israel, porque o Senhor tem o melhor para a nossa vida, irmão. O Senhor tem o melhor para a igreja, tem o melhor para o povo dele. E olha, a passagem que também chama a nossa atenção, versículo 6, vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel, e vão e anunciem, o 7, que o reino do céu está próximo. O que era para eles anunciar? Jesus chama, Jesus dá poder, dá autoridade, Jesus fala aonde eles iam pregar, onde eles deveriam pregar, e Jesus fala a mensagem que eles deveriam pregar. O que vocês devem pregar? Anunciar que é chegado o reino dos céus. Aí você fala, meu Deus, mas o povo já não era o povo de Deus, estava afastado. E por que anunciar o reino do céu? Porque o povo estava no reino da terra. Então Jesus falou, é chegado o reino do céu. Porque o reino do céu chegou quando? Quando Jesus veio, pregando o evangelho. Então o reino do céu chegou entre nós. Hoje, por que nós pensamos no céu? Porque Jesus veio. Se Jesus não tivesse vindo, nós estávamos até agora pensando na terra. Até agora pensando nas coisas da terra. Então Jesus inaugurou o reino do céu. Sabe na onde? No coração de cada crente. Jesus falou, ide pregai e anunciar que é chegado o reino do céu. Seja, na nova Almeida Revista Corrigida, está dizendo já assim, que é chegado o reino do céu. O que Jesus está falando? Vocês não estão esperando o Messias? Vocês não estão esperando um rei? Vocês não estão esperando algo que vai vir do céu, que vai vir de Deus?
Então o reino do céu chegou. O reino do céu está próximo, o reino do céu é chegado. E um reino, quando era anunciado, o que está querendo dizer? Que tem um rei. E se tem um rei, vai ter um governo. E se tem um governo, vai ter uma lei. E se tem a lei, vai ter os seus servos, vai ter os seus embaixadores. Então, quando o reino de Deus está chegando, o reino de Deus, é porque está chegando um reino. E está chegando um reino, é que vai ter um rei. E se tem um rei, vai ter uma lei. Então, por isso que agora eu e você, nós temos um rei. Nós temos um rei que cuida de nós, que é Jesus. E nós temos uma lei. E essa lei não é lei da terra, essa lei é lei do céu. Essa lei nos faz olhar para o céu. Essa lei nos faz olhar para um reino diferente do reino da terra. Aqui debaixo do sol, todas as coisas passam, como diz Eclesiastes 3. Mas lá no reino do céu, nós vamos permanecer para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos lá. Se é para pregar o reino do céu, que é chegar no reino do céu, nós já entendemos, é porque tem um rei. Esse rei é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Messias. Mas para entrar nesse reino, fazer parte desse reino, o que nós devemos fazer? Obedecer a lei dele. Obedecer a lei do reino. Obedecer a palavra do Senhor. Mas eu faço uma pergunta: muito do povo de Israel queria obedecer a lei do Senhor Jesus? Não queria. Por quê? Porque não queria o reino dos céus, eles queriam o reino da terra. Eles mesmos pensou que Jesus ia vir como um Jesus político, que ia tirar eles da mão do romano e ia governar já na hora na terra. Quando eles falam, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome, bendito é aquele que vem em nome, você está falando, salva-nos, salva-nos, ajuda-nos, seja, o Senhor não veio para resgatar, até quando o Senhor vai deixar nossa alma suspensa? Salva nós agora. Para eles entenderam que era salvação ali no sentido literal de Jesus salvar eles do Império Romano e governar já sobre eles como rei. Mas eles não entenderam que primeiro Jesus veio anunciar não o reino da terra, mas o reino do céu. Jesus não veio anunciar para eles uma libertação só de governo. Jesus veio anunciar a libertação dos pecados, irmãos. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é muito importante a gente entender isso. Nós temos um rei, e o reino dele é do céu. Nós temos uma lei, e a lei não é da terra, a lei é do céu. E se nós somos servos de Deus, nós vamos olhar para o céu, e vamos viver a lei do céu, e vamos pregar o reino do céu. Nós não vamos viver na terra, no sentido assim, de só pensando nas coisas da terra, nós vamos viver pensando no céu, e vamos pregar a respeito do reino do céu. Por quê? Porque nós aprendemos que agora o rei veio. O rei Jesus veio e anunciou a palavra para nós através de seus servos, e o reino de Deus foi implantado no nosso coração. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do céu, e não nas coisas que são da terra. Então o que nós devemos pensar, irmão? No reino do céu. Então vamos seguir a lei do reino de Deus. Vamos seguir a lei do reino do céu. E vamos seguir esse rei, irmão, que é maravilhoso, que é poderoso, que é fiel. Esse rei que não falha, esse rei que não deixa a gente perdido. Esse rei que cuida da gente. Um rei que se fez homem, se fez servo, habitou entre nós, sofreu por nós, deu a vida por nós. Será que ele não merece, irmão, que a gente seja servo dele? Será que ele não merece a nossa adoração? Será que ele não merece que a gente trabalhe para ele, né? Sirva a ele, cultua a ele? Então, irmão, é chegado o reino do céu. O reino do céu está entre nós. O reino do céu está no coração de cada crente. Por isso que a gente busca as coisas do céu hoje. Então vamos pregar, irmão, que é chegado o reino do céu. Tem muita gente vivendo na terra já foi falado muita coisa aqui hoje, sem perspectiva do reino do céu. Pensa que tudo gira em torno da terra. Aí a pessoa desanima, se frustra. Meus irmãos, eu tenho uma notícia boa, mas para quem não está com Jesus não é boa não. Jesus falou que quando estiver acontecendo todas as coisas, ele falou, pode olhar para o céu. Pode olhar para o céu, porque a vossa consolação está próxima. Pode olhar para o céu, ergue a vossa cabeça, não ande de cabeça, porque a sua salvação está
está próximo. O que ele está querendo dizer? Que no final do tempo ia acontecer muitas coisas. Isso que nós estamos vendo aí, guerra, rumores de guerra, um monte de coisa está acontecendo. Mas ele falou, quando acontecer isso, não fica triste não. Vocês olham para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Então, para o crente, tudo isso está acontecendo, é a volta de Cristo se aproximando. Mas e agora para quem não está com Jesus, irmão? É a ira de Deus se aproximando. Porque está pensando nas coisas da terra, está ligado nas coisas da terra, e não está percebendo que o reino do céu está entre nós. Muitos hoje não acreditam que existe céu e nem inferno. E uns creem que só existe céu e não existe o mal. Mas nós sabemos que existe o diabo e existe Deus. Nós sabemos que tem o reino dos céus e o reino da terra. E qual lei está governando a gente? Aí basta a gente estar doado para Cristo, a lei de Cristo vai estar governando a gente. Se a gente está doado para a terra, a lei da terra está governando a gente. E a gente sabe qual o reino que a gente está. Se é do reino do céu ou do reino da terra. Mas tem gente que pensa que só existe o reino da terra. Mas se essa pessoa ainda não ouviu que existe o reino do céu, vamos anunciar para ela que tem um reino do céu, que tem uma esperança, que tem uma salvação, que tem uma coisa melhor do que o que está acontecendo nesse mundo. Porque é o que, né, irmão, já pensou, né, a gente leva a palavra da salvação, né, a gente começa, chega em alguém, ô irmão, isso aí que está acontecendo aí, ô irmão não, né, para as pessoas, tá vendo aí, você vai lá e você lê Mateus 24, aí depois você lê Lucas, você vai ver, tudo que está acontecendo, Jesus falou que ia acontecer isso aí. Jesus vai vir, vai ter mais guerra, vai ter mais, as coisas vão começar a aumentar, porque vocês estão vendo que está aumentando, vai acontecer tudo isso. Aí a gente só fala isso para a pessoa, coitada da pessoa, irmão, se ela nunca ouviu que tem algo melhor. É como se você falasse a doença, não desse a cura para a pessoa, a solução para a cura. É como se você desse o diagnóstico, ó, isso, mas não dá o remédio. Então, ao mesmo tempo que nós falamos, vai acontecer isso, mas fica tranquilo. Quem está com Jesus, ele vai voltar e vai buscar e vai levar para o céu. Quem está com Jesus, ele está preparando lugar. Quem está com Jesus tem esperança. Então, volta para Jesus enquanto é tempo. Pronto, aí você já, pelo menos, você falou do Evangelho. Ele é a salvação, ele é a cura, ele é a libertação. Pronto. E olha o amor de Deus, né, irmão? Olha o amor de Deus por Israel. Olha o tanto de... presta atenção. Olha o tanto de coisa que Israel fez. O tanto que Israel foi duro, mas Deus teve misericórdia de Israel. E pregou para Israel. O próprio Jesus pregou para Israel. Apóstolo, pregaram para Israel. E o próprio Jesus falou, vai pregar as ovelhas da casa de Israel. Vamos trazer para nós. Irmão, Deus não teve misericórdia da gente? Quantas pessoas Ele enviou para pregar o Evangelho para nós? Quantas pessoas Ele levantou para trazer a palavra de Deus para nós? E nós, no princípio, nós não era melhor que Israel não, irmão. Nós era endurecido para Deus. Endureci o coração para Deus. Quero saber de ser cristão, quero saber de ser crente. Nem entendi esse termo cristão, né? Quero saber de ser crente, quero saber de... Não, eu achava que era ruim, né, irmão? Achava que era ruim. Mas graças a Deus que Deus insistiu em mim e você. Graças a Deus que Ele não desistiu de nós. Ele insistiu, não, eu vou levantar um, vou levantar outro, mas eu vou pregar para o meu servo, para o meu filho, eu vou usar alguém para pregar para o meu filho. E se não fosse a insistência de Deus, eu e você não estaria aqui hoje, não. E se não fosse a misericórdia, se não fosse pessoas também, pregar o Evangelho para nós, também não estaria aqui. Então vamos louvar a Deus por duas coisas. Primeiro, por Ele não ter desistido de nós. Segunda coisa, vamos louvar por Ele ter levantado pessoas para pregar o Evangelho para nós. Vamos louvar. E agora, o que a gente faz depois de tudo isso? Já que a gente conheceu o nosso Salvador, conhecemos um reino, o que resta para nós? Pregar o Evangelho. Servir a Ele e pregar o Evangelho. Levar a palavra de Deus os que estão perdidos. E pregar que o reino de Deus é chegado. E pregar que Jesus também vai voltar. Anunciar a palavra do Senhor. Então, fique na presença de Deus e anuncie a palavra de Deus. Fique na presença
do Senhor e não deixe de pregar a palavra de Deus, irmão. Porque é só ela que salva. Irmão, não tem outra coisa que salva a não ser a palavra de Deus. Não tem. A palavra de Deus é que vai salvar a gente. Ela que vai transformar a gente. Olha, para a gente entrar mais um pouquinho, o versículo 10 diz assim: Não leve cinto, moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não leve bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Quem trabalha merece seu sustento. Olha como que Jesus é bom, né, irmão? Esses homens aqui, muitos deles largaram os empregos dele para servir Jesus, que atrapalhava eles de fazer o que era certo. Porque quando uma coisa atrapalha a gente de fazer o que é certo, a gente tem que deixar. E agora esses homens, ou melhor, os apóstolos, discípulos, eles vão pregar o evangelho. Aí Jesus fala assim para eles: já que vocês vão estar por aqui, as ovelhas pediram a casa de Israel, vocês ainda não vão passar pelo aquilo que vai vir lá na frente ainda. Jesus só ia anunciar certas coisas lá na frente ainda para eles. Igual, por isso que muitas vezes vocês vê, agora tem coisa que eu não posso falar para vocês vão entender só lá na frente. E tem coisa que Deus só abriu os olhos dele para entender a escritura só lá na frente, que eles entendiam. Porque já pensou se Deus falasse tudo para nós, irmão? Ainda bem que ele vai aos poucos, ele vai conforme a nossa estrutura. Já pensou se ele falasse tudo que você ia passar daqui a um mês? Ele sabe a nossa estrutura, ele sabe até onde a gente vai. Ele sabe. É claro que ele não enganou a gente, falou que não ia passar por certas situações. Mas ele não fala tudo de uma vez. A gente vai aprendendo aos poucos, porque ele vai dando estrutura para a gente suportar e passar. E ele diz: não leve. Ou seja, não se preocupe. Por quê? Porque ele ia cuidar deles. Porque a casa que eles entrassem e recebessem eles, fosse digna, as pessoas que estivessem ali iam sustentar eles. Mas por quê? Porque Deus é um Deus que cuida da gente. E quando a gente está pregando o evangelho de Deus, aonde a gente for, se Ele quiser abençoar a gente, Ele abençoa. Ele vai lá e trabalha, usa alguém e abençoa a nossa vida. Então, seja, Deus deu poder para o povo pregar o evangelho. Deus falou aonde ia pregar. Deus deu a mensagem que ia para pregar, anuncia o reino de Deus. E Ele também diz outra: não se preocupe. Por quê? Porque eu cuido de vocês. Onde vocês entrar, vocês vão ser abençoados. Irmão, tem muita gente hoje que não prega o evangelho ou que não renuncia com medo de Jesus deixar faltar. Com medo, só vai se tiver segurança, seja. Só vai não, se tiver um salário já pronto, tudo certinho, aí eu vou. Tem casos e acasos, irmãos. Porque quando já tem preparado, glória a Deus, melhor, amém, porque você não vai precisar se preocupar. Você vai ficar mais com a mente mais tranquila para trabalhar em certas coisas. Mas se não tem ainda, Deus provê depois. Deus vai lá e entra com a providência. Tem caso que Deus vai mandar a gente sem nada, irmão. Tem coisa que Deus já vai mandar a gente com coisas. Tem lugar que Deus já vai mandar a gente com coisas. Tem hora que Ele vai mandar sem nada. Quando eu comecei na obra de Deus, eu não recebia nada. Ou seja, quase 4 anos sem ter a ajuda da igreja. Então, seja, se fosse por dinheiro, ou se fosse por salário, seja, eu não fazia. Pelo contrário, nós colocava gasolina, trabalhava, colocava gasolina. Precisava comprar uma coisa na igreja, nós comprava. Precisava inteirava, precisava, nós fazia. Porque tem esses momentos na nossa vida, Mas Deus deixava faltar? Não. E aí eu ia deixar de faltar ou de fazer, porque, vamos pôr, eu vou começar a fazer a obra de Deus e não tem salário, então eu não vou fazer. Mas, irmão, se Deus está mandando ir e a gente fazer a nossa parte, depois Ele vai lá e sustenta, entendeu? Porque agora eu recebo ajuda, agora a igreja me ajuda e me sustenta. Mas a gente tem que passar pelo processo. Olha o apóstolo Paulo,
quando ele começou a fazer a obra, ele era fazedor de tenda. Então tinha hora que não tinha ajuda, o que ele fazia? Trabalhava, né? Mas e a hora que Deus sustentou ele? Ele preferia se dedicar ao ministério. Ele preferia se dedicar ao serviço de ensinar as pessoas, senão ele não teria feito tudo que ele fez. Então, irmãos, nós temos que saber esse tempo. Se Jesus está mandando sem nada, num sentido assim, você está falando, não, só vou se tiver um tanto aqui, eu só vou se tiver uma bolsa já, se tiver uns ternos, né, se tiver já umas roupas, se tiver um carro já, se ele está mandando sem nada, fica tranquilo que ele vai preparar no caminho, ele vai preparar a hora que você chegar lá, né? Agora, tem casos que ele manda a gente já com coisas. Vamos abrir lá em Lucas 22, 35. Olha o que diz Lucas 22. Se lá em Mateus 10 ele mandou ir sem nada, agora ele já manda ir com coisas. Tem hora que Deus vai mandar você ir sem nada, mas tem hora que ele já vai te dar a providência para você ir com a providência, amém? Tem hora que ele vai preparar lá no caminho, ou vai preparar lá no lugar onde você chegar, mas tem hora que você já vai ter para ir. Versículo 35. Lucas 22, 35. Em seguida Jesus lhe perguntou: quando eu enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandália extras, alguma coisa lhe faltou? Não, responderam ele. Você entendeu, irmão? Faltou alguma coisa para eles quando Jesus mandou eles sem nada? Não faltou, porque quando é Jesus que manda, ele garante. Que quando é ele que manda, ele sustenta. Então, se Jesus está mandando você fazer alguma coisa, irmão, fica na paz, que ele vai garantir, ele vai dar a vitória. Quando foi para a gente ficar na frente da obra, assim, quando foi para a gente sair, né, do trabalho, a gente orou, e não foi um pouco não, e não foi um ano, não foi 2 meses, foi anos. E muitas pessoas falou para a gente, ficaram preocupadas, né? Eu até entendo, às vezes, pro lado, às vezes pessoas que não tá naquilo que Deus está falando com a gente. Tem pessoa que não vai entender, tem coisa que Deus está falando com você. E a pessoa não vai entender, isso depende da pessoa que você conta e vai acabar te matando. Mas aí você não fica triste não, porque a pessoa não entende ainda, né? A pessoa não entende. Muitos falam, não, mas e agora? O que vai ser? Mas e aí e tal? E falaram um monte de coisa, como que você vai sustentar? E agora como que vai acontecer? Eu falei, não, fica tranquilo. Se Deus falou, Ele garante. Se Deus falou, essa era a certeza de que Deus tinha falado. Essa é a certeza. A gente está aqui hoje porque Deus falou. Se Deus não tivesse dado uma palavra, se Deus não tivesse dado direção, se a gente não tivesse orado, não tivesse sonhado, e Deus tivesse revelado, usado, talvez nós não estaria aqui hoje, da maneira que a gente está hoje. Mas graças a Deus, se Deus falou, Ele garante, irmão. Ele garante. Aí agora, olha o que diz o 36. Se da primeira vocês foi sem nada, agora Jesus diz. Então ele diz, agora porém pegue o dinheiro. Você tem dinheiro, irmão? Pode pegar o dinheiro. E uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, não vai pegar a espada literalmente, vendam a sua capa e compre uma. Não vai comprar a espada hoje, tá, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Naquela época lá era diferente. Mas Jesus não está incentivando eles a fazer o mal. É que aqui eles iam ser perseguidos. Eles iam passar por certas situações. Então, ou seja, eles iam ser perseguidos, iam passar por certas situações. Então agora, eita Jesus. Abençoa, Senhor. Então agora, meus irmãos, Jesus falou, ó, se na primeira vocês foi sem dinheiro, não faltando, agora vocês têm dinheiro, agora vocês vão com dinheiro. Se vocês não levou bolsa na primeira, agora vocês levam a bolsa. E na primeira vez vocês foram mais tranquilos, agora vocês vão mais preparados. Vocês vão mais em vigilância. Então, irmãos, em nome de Jesus, tem hora que Deus vai mandar em você sem nada. Mas tem hora que Ele vai mandar a gente já com as coisas garantidas, no sentido, nós já vai ter para ir.
Então vamos glorificar a Deus. Deus já mandou eu vir para a igreja de a pé. E às vezes não vinha de Uber, não vinha de carro, não vinha de moto, e às vezes vinha de a pé. Eu já vim para a igreja de a pé, já vim para a igreja de... Ou seja, eu não tinha um carro para vir para a igreja, eu não tinha uma moto para vir para a igreja. Eu já contei o testemunho, eu subia com a minha avó empurrando a coluna dela, essa subida da igreja católica. E a gente sabe a subida que é ali. Minha avó já de idade, problema de coluna, e nós vinha para a igreja. Ou seja, quando nós não tinha, nós vinha. E quando nós tem, nós vem também. Porque quando não tinha, Deus fala, não, fica firme. Fica firme. Eita Deus maravilhoso. Eita Deus maravilhoso. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Hoje você está indo a pé. Hoje você está indo de ônibus. Hoje você está indo dessa forma. Vai chegar a hora que você vai vir de carro. Já recebe, irmão, essa profecia em nome do Senhor Jesus. Já recebe. Mas a gente tem que perseverar. E agora que Deus deu, vem também, né? Tudo que Deus dá tem que ser para a glória dele. Louvar ele na bênção, louvar sentar na bênção, é louvar o Senhor, glorificar o Senhor de todas as formas. Então nós entendemos aqui, irmãos. Então, eu vou resumir de novo. Primeiro, quando Deus envia, Deus dá poder e autoridade. Depois, o que ele faz? Ele dá o povo que é para pregar. E depois, o que ele faz mais? Ele dá a mensagem que é para pregar. E depois que ele dá a mensagem, ele fala, fica tranquilo, se você não tem, eu cuido de você. Amém? Então é por aqui. Vamos um pouquinho. A hora, meu Deus do céu, começa a se empolgar, Jesus. Tem misericórdia de mim, hoje é noite de ceia. Já passou 35 minutos. Irmão, estou perdendo tempo às vezes da pregação. Quando eu vou ver, meu Deus, tem misericórdia. Vamos lá. Agora nós já vimos o cuidado de Deus, né, irmão? Não é tão gostoso quando a gente saber que Deus está cuidando da gente? É gostoso, né? E agora, se ele falar que a gente vai ser perseguido? Né? Aí, irmão, aí nós temos que estar forte, confiando no Senhor. Olha o 16, só para vocês entenderem. Versículo 16, Mateus 10, versículo 16. Ouçam, eu os envio como ovelha no meio de lobo. Tá tudo bem para vocês até agora, eu não. Jesus fala agora, eu vou cuidar de vocês, mas vou enviar vocês no meio do lobo. Agora deixa eu falar. Irmão, isso aqui é muito forte, isso aqui. Vocês vão entender, eu já falei, mas vocês vão entender. Irmão, se um lobo vê uma ovelha, o que ele faz com ela? Devora. Mas por que nós estamos no meio dos lobos e o lobo não devora a gente? Eita Deus maravilhoso, irmão. Por causa da proteção do Senhor, irmão. Porque se não fosse o Senhor, os lobos que tem aí já tinham comido nós faz tempo. Deus envia no meio do lobo, mas Ele protege a gente. Você sabe por quê, irmão? Porque Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Eu sei que o lobo está ali, eu sei que eu estou te enviando ali, mas fica tranquilo, eu serei convosco até a consumação do século. O inimigo só não engole a gente, os lobos só não comem a gente, é porque o pastor está ali. E quando o lobo vê, ele não vê nós, ele vê o pastor. Aí fala, por isso que ele não toca. Porque o diabo quando vê, você acha que se fosse só o diabo melhor, e nós sem o pastor, sem Jesus, o diabo tinha liberdade, irmão. Mas quando ele olha, o diabo olha, ele já vê que tem um pastor Jesus. Aí fala, ali eu não posso, ali eu não toco, porque o mais valente chegou, o mais poderoso chegou e eu não posso com ele. Então, às vezes, irmão, você vai no meio do lobo. Você entendeu? Porque muitas vezes a gente... Eita, eu peço para Deus ter misericórdia de mim, irmão. Peço para Deus ter misericórdia de mim. Mas, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu falo, o que eu estou escutando umas coisas dessas, meu Deus? Meu Deus, não me leva, não. Aí Deus fala, você tem que ficar. Você tem que ficar, isso é a diferença. Você tem que ficar porque você é ovelha. E tem ovelha precisando ouvir ovelha.
Porque o lobo não vai pregar a verdade para a ovelha. O lobo vai devorar a ovelha, mas não vai pregar a verdade para a ovelha. E se você é ovelha, você vai ter que alertar as ovelhas. E se você é pastor, você vai ter que alertar as ovelhas. Mas tem hora que você fala, o que você está fazendo aqui? Meu Deus, fui em cada lugar, falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas Deus fala, fica tranquilo. Fica tranquilo. Por isso que a gente entra e sai, né, irmão? Senão a gente entrava e não saía mais. Por isso que a gente entra e sai, porque o Senhor protege a gente. Então, se você está no meio de lobo, não se desespere. O pastor está com você. Só que ele está te avisando. Está avisando para mim e para você. Tem hora que a gente vai estar no meio de lobo. Amém? Aí o que tem que fazer se a gente está no meio de lobo? Vamos ler o versículo 16, completando. Ouça, eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Portanto, seja espertos como a serpente, ou prudentes como a serpente, e simples como a pomba. Então você está no meio do lobo. Vamos pôr, você sabe que tem um lobo aqui, né? Vou soltar um exemplo, você tem um lobo aqui. Você vai ficar assim? Pro lobo? Nada, você vai ficar ligeiro com o lobo aqui, ó. Você vai ficar ligado, não. Esse lobo, qualquer coisa eu já dou uma... Entendeu? Então, tipo assim, é a gente ser simples, vocês não ter maldade, não querer destruir ninguém, não querer fazer o mal, ter simples, mas ser prudente. Então, se eu sei que tem um lobo aqui, eu não vou virar as costas pro lobo, eu vou vigiar. Então, vamos vigiar, irmão. Vamos ser prudentes. A gente sabe que se tem lobo, prudência, mas também simplicidade. Simplicidade, porque senão a gente vai se tornar outro lobo se a gente não agir com simplicidade. Por isso que ele dosa a prudência com a simplicidade. Senão a gente acaba ficando lobo. Já que o lobo quer devorar, então eu vou devorar ele primeiro que eu. Né? Já que o lobo quer me destruir, eu vou destruir ele primeiro que eu. Já que o lobo quer me matar, eu estou falando no sentido, irmão, falando no sentido físico. Porque tem gente que leva para o físico. Agora, no espiritual, a gente tem que orar. Falar, Senhor, se isso aí é lobo, não quer se converter, está repreendido. Senhor, eu vou ficar só até aqui, até onde o Senhor quer. O Senhor não quer mais que eu fique aqui, então me leva para outro lugar. Porque Jesus não falou para eles, vocês vão no lugar. Se a casa for digna, receber você, fica ali. Se não for digna, vocês, vaza. Então está no meio do lobo, está ali por um tempo. Você está pregando o evangelho. Mas se os lobos não querem se converter, o que você faz? Sai dali. Aí você fala, pastor, o lobo se converte? Fisicamente não. No sentido assim de animal, não. Né? Ah, pastor, era uma ovelhinha tão boazinha. Meu Deus, deixa Jesus ouvir isso aí. Pensar que ele está ouvindo. Bonzinho? Meus irmãos, se não é a transformação de Deus na nossa vida, se não é nós nascer de novo, se não é o Espírito Santo nos regenerar, não tem bondade nenhuma em nós. É a misericórdia de Deus na nossa vida, irmão. É a misericórdia de Deus em nós. Aí diz assim o 17: tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados na sinagoga. Meus irmãos, esse capítulo é bem extenso, mas eu dou poder para vocês. Eu dou o povo que é para vocês pregar. Eu dou a mensagem. Eu sustento vocês. Só que tem uma coisa, vocês vão no meio de lobo e tem hora que vocês vão ser chicoteados. E nós sabemos que o chicote romano não era pouco, não. Nós sabemos que chegava a sair até os pedacinhos do couro. E se a gente falar, os apóstolos foram chicoteados ou não foi? Agora eu faço uma pergunta. Nós estamos dispostos a ser chicoteados por Jesus? Vocês já pararam para aplicar isso no espiritual também? Porque era espiritual e físico, porque eles eram perseguidos espiritualmente e fisicamente era chicoteado mesmo. E às vezes nós não recebemos alguns chicotes, não físico, igual eles receberam, mas
aqueles chicotinhos, aquelas palavras, aquelas afrontas, aquelas coisas do diabo, sabe? Aí você fala, tá doendo, Senhor. Aí a gente fala assim, tá doendo, Senhor. Tá doendo. Mas o Senhor fala assim, você aguenta. Você aguenta. Sabe por quê? Porque eu te preparei para isso. Jesus não preparou os discípulos para o que eles iam passar? Jesus falou, vocês vão ser chicoteados. Vocês vão ser açoitados. E lá na frente, eles foram açoitados. Eles foram chicoteados. Meu Deus, mano, isso aqui vai dar outra mensagem. Presta atenção. No começo, Jesus chama, vem Pedro, vem André, irmão de Pedro, vem Tiago e João, que também foi chamando. O que Jesus foi fazendo? Curando, libertando, transformando, salvando. Até aí, nenhuma chicotada eles levou. Até aí era tudo nas costas de Jesus. Tudo nas costas de Jesus. E às vezes, vamos colocar para nós, às vezes não é assim, a gente vem para Jesus. Aí aquela, graças a Deus, né, irmão? Nós tá no primeiro amor e tem que continuar. Aí vem aquelas palavras, né? Meu Deus, que alegria, a gente fica tudo contente, tudo tal. Glória, 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 glória a Deus. Aí, aleluia, nós estamos recebendo bênção, estamos recebendo vitória. Deus está agindo na nossa casa, Deus está agindo na nossa família. Deus está transformando, Deus está trabalhando. Meu Deus, eu estava desempregado, Deus abriu uma porta de emprego. Meu Deus, eu vinha de a pé, Deus me deu um carro. Eu fazia isso e foi isso. Aí a hora que chega a hora do chicote. Porque eles andaram 3 meses, ou 3 anos, ou 3 anos, até 3 anos e meio com Jesus, não receberam nenhuma chicotada. Mas Jesus falou, mas vai chegar uma hora que vocês vão receber chicote. Me perdoa falar isso, mas tem hora que a gente recebe chicote, irmão. Tem hora que a gente recebe chicote. E o que a gente tem que fazer? Tem que aguentar. Porque Jesus aguentou a chicotada que ele levou, por mim e por você. E agora a gente aguenta a chicotada por ele. Porque nós estamos aqui para ser fiel a ele. Eles iam ser chicoteados por amor a Jesus. E por que Jesus foi chicoteado? Por amor a nós. Se Jesus aguentou por amor a nós, nós vamos aguentar em nome de Jesus por amor a ele. Por amor a Deus. Só que tem uma coisa, irmãos. A chicotada passa. A chicotada passa. Então aguenta, irmão. Chegou nas 40, né? Porque lá era 40, quarentena, 40 chicotadas. Às vezes eles davam 39 para depois pegar o peão mais lá. Já chegou nas 40? Chegou, ainda aguenta. Eu não estou falando que vai ser 40, tá, irmão? Pelo amor de Deus, leva um literal não, que Deus sabe como tratar com cada um. Deus sabe que cada um pode suportar. Mas fica firme. Fica firme em meio à situação. Olha, irmão, se for aqui é muito longo. Olha o versículo 22. Todos o odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Você está pronto para ser odiado, irmão? Você entendeu? Às vezes nós é odiado. Quantas coisas a gente já ouviu, né, irmão? Às vezes até de parente próximo, irmão. Odiado. Às vezes nós somos odiados e nós temos que estar preparados para isso. Para ser odiado. Então por isso que é bom, irmão, a gente andar com Jesus e aprender com Jesus. Porque Jesus, ele não vai enganar a gente. Ele não vai falar tudo na hora. Ele vai falar no tempo certo e a hora que a gente tiver que passar por aquilo. E ele vai preparar a gente também. Porque você pensa que Deus não preparou a gente para passar pelo que nós estamos passando hoje? Como que você sabe que ele preparou? Senão nós não estávamos aqui hoje. Pelo menos umas coisas que a gente posso falar por mim, que eu já passei, ainda passo, às vezes, eu teria desistido se ele não tivesse me preparado. A gente só passa porque ele prepara a gente para passar. E ele passa conosco. Ele vai com a gente.
passares pelo fogo, serei contigo. Então serei odiado. Aí ele fala, chamaram eu de Beelzebu, príncipe dos demônios. Se chamarem eu de Beelzebu, se prepara que vão chamar vocês de nome pior. Às vezes, será que nós estamos preparados para receber um palavrão? Receber nomes piores? Que Jesus recebeu, Jesus falou que ia receber. E o povo de Deus foi chamado de quanto nome? De hereges, de falsos, de bruxos. Quantos nomes foram chamados o povo de Deus? Quadrado, ignorante, santão, crentão, evangelicão. Não, evangelicão não, né? Em nome de Jesus, está repreendido. Mas é verdade. Olha, para vocês terem uma ideia. Cão, pastor, num sentido assim de zombaria. Olha o pastor aí. Olha o pastor zombando. Pastor alemão, né? De verdade, tô falando sério. Por amor ao nome do Senhor. Porque quando a gente é amigo de Deus, nós é inimigo do diabo. Aí quando nós estamos na presença de Deus, o diabo usa os filhos dele para perseguir nós. Mas maior que está em nós do que o que está no mundo. Enquanto nós estamos lá fazendo a vontade do diabo, ele nem persegue. Né? Você parabéns, hein? Você é um bom amigo, sabe? Você tem o rolê, você tem as coisas para nós, sabe? O pessoal fala bem, elogia, né? Virou cristão, meu Deus, se prepara. Os amigos, cadê os amigos? Vaza. Cadê os que elogia? Vaza. Irmão, estava vendo do ministério de Jesus. O ministério de Jesus teve a fase inicial, que ele ficou mais discreto. Depois teve a fase da popularidade, que ele começou a fazer os milagres, mas teve a fase da oposição. E a fase do crente é a mesma coisa, irmão. O crente tem a fase da oposição. E o crente tem que resistir à oposição. Tem que resistir a essas coisas. E agora, para encerrar mesmo, agora, essa parte aqui. Versículo 28. Não tenha medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto o corpo, ou tanto a alma quanto o corpo. Amém? Então Jesus está falando, fica tranquilo. Os homens podem só tirar o seu corpo, matar o seu corpo, mas eles não podem roubar a sua alma. Eles não podem matar a sua alma. Sabe por quê? Porque a nossa alma é do Senhor Jesus. A nossa alma é de Deus. Ele pagou o preço por nós. E até o nosso corpo vai ser glorificado para a glória de Deus. Então fica tranquilo. Nós podemos sim morrer aqui por amor a Jesus, mas na nossa alma ela pertence ao Senhor. A nossa alma é de Deus, e um dia a gente vai se encontrar com Jesus e vai passar a eternidade com Ele. Então os homens só podem tocar no corpo, mas só Deus pode tocar na alma. Então fica tranquilo. Então é melhor a gente temer a Deus, a vontade de Deus, do que temer os homens e fazer a vontade dos homens. Amém? Então fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Espero que você tenha entendido essa palavra. Agora vamos ler a palavra da ceia. Não, Jesus, tem misericórdia de mim. 1 Coríntios. Eu acho que nós vai ter que fazer o seguinte um dia. Assim, às vezes não tem uns louvorzão. As pessoas fazem 1 hora, 2 horas, 3 horas de louvor. É bom também, pegar um dia na igreja, adorar, cultuar, é gostoso também. Mas vai ter 1 hora que nós vai ter que ter hora de palavra também. Ficar 1, 2, 3 horas. Né? Faz os dois, aí pega um dia, faz louvor, adoração, cultua a Deus, louva ao Senhor. Pega um dia e vamos fazer da palavra também. Aí pelo menos fica mais tranquilo, né? Mas
Tem que pedir para Deus no dia da palavra, né, irmão? Aí chega no dia só tem meia hora de palavra, aí passa vergonha. Vamos lá, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, amém? Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu a Deus e partiu e disse: este é meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe o cálice do Senhor dignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine antes de comer e de beber o cálice, de comer o pão e de beber o cálice. Pois se comem do pão ou bebe do cálice, sem honrar o corpo de Cristo, come e bebe julgamente contra si mesmo. Meu Deus, julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos, doentes e alguns até adormecidos ou mortos. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Meu Deus, essa palavra esclareceu mais nessa versão. Meus irmãos, por isso que a gente tem que examinar. Porque se a gente não examina nós mesmos, mas é claro, com óculos da palavra de Deus, porque eu participo da ceia sem examinar a vida que eu estou vivendo, participo de qualquer forma, eu estou recebendo um juízo para mim mesmo, eu mesmo estou causando meu próprio julgamento. E aqui vocês sabem o contexto. A ceia do Senhor, que era lugar de adoração a Deus, era em memória de Deus, lugar de comunhão, virou lugar de cumilância, de beberrância, e virou lugar de desunião. Não honrava a Deus e nem tinha comunhão com o próximo, ou seja, desprezar o verdadeiro significado da ceia. Então, a ceia para eles não era mais um momento de se lembrar o que Jesus fez na cruz, não era mais um momento de comunhão. O momento da ceia era um momento de curtição. Vamos trazer para o dia de hoje, né? E conta, irmão, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. E quantas pessoas estão vindo para a igreja como se fosse só um negócio para curtir, né? Como se fosse algo, sabe? Meu Deus, e na ceia ainda, às vezes. Não, irmão, a ceia é um negócio sério. Deus é sério. A palavra de Deus é séria. Então nós temos que participar corretamente, sabendo o significado. Eu participo da ceia em memória do que Cristo fez por mim. Eu participo da ceia anunciando o que Ele fez por mim. Até que Ele venha, eu vou anunciar o que Ele fez por mim. Então, a igreja do Senhor, vamos participar do corpo do sangue de Cristo. Você que sabe o significado da ceia, sabe que está vivendo uma vida íntegra com Deus, em nome de Jesus, participe da ceia. Você que sabe que está com raiva, está com mágoa, pede perdão para Deus. Se tiver que se corrigir com alguém primeiro, se corrige com a pessoa. Amém? Mas toma cuidado. A ceia, onde é o momento onde a gente pode se alegrar, ficar mais espiritual, mais forte. Não que a ceia faz a gente mais espiritual, o que faz espiritual é cumprir a palavra. Mas também pode ser um momento que o diabo entre mais ainda, como aconteceu com Deus. Então, vamos participar da ceia para melhor, não para pior. Amém? Nós vamos orar pelo corpo e sangue de Cristo, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor,
está aqui esse pão, que simboliza o teu corpo, que foi partido por nós. Oh meu Deus, nós não éramos dignos, Senhor, mas foi o seu amor e a sua graça. E nós não queremos participar da ceia indignamente. Senhor, nos perdoa se ofendemos ao Senhor ou se fizemos algo com o irmão sem perceber. Porque se nós percebemos, nós temos que corrigir, Senhor. Perdoa a gente, em nome do Senhor Jesus. Purifica nós de todo pecado. Nós consagramos esse pão a Ti. E como Jesus deu graça, nós damos graça por esse pão. Em nome de Jesus, que simboliza o corpo de Cristo. Amém. Jesus, está aqui esse suco de uva que simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Nós consagramos ao Senhor, e assim como Jesus deu graça, nós também damos graça. E assim como Jesus fez uma aliança através do seu sangue, a aliança era feita através de sangue, deu a vida por nós. Ajude nós a ser fiel, Pai, entregar a nossa vida para a honra e glória e adoração do Senhor. Nós consagramos nesse momento da ceia esse suco ao Senhor, que simboliza o sangue de Cristo, a nova aliança por nós. Em nome de Jesus te damos graças. Amém. Já, irmão, vamos servir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, e nós vamos participar da ceia do Senhor, e vamos também entoar o Senhor 301 da harpa. Amém? 301 da harpa. Minha harpa está aqui. Desligou? Tá bom, porque